Olá, TV Central Piauí, estamos de volta com o quadro Cajuína e Prosa e hoje recebemos os integrantes da banda Dona Fulô, Dayana e Henrique, sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês. E hoje nós vamos ter uma conversa muito boa, muito leve, divertida e, é claro, música e cajuína que não pode faltar. Dayana, gostaria de conhecer um pouco da história de vocês, né, Henrique também, saber como foi que iniciou a banda, né, muitos anos de história, de muita música, muitas conversas e viagens, muita coisa. Como foi que começou tudo isso? Então, eu e o Henrique, nós somos casados, né? E aí a gente já participava de uma banda quando a gente resolveu montar a nossa própria banda. E foi assim, muito no acaso. A gente tinha uma parceria, né, com outros músicos numa banda de pop rock aqui de Teresina. E o nosso nome inicial era DB Woman. E aí foi chegando a época do carnaval e a gente sempre acostumado a tocar carnaval e a gente pensou, uma banda de pop não vai tocar no carnaval, gente. E o Henrique correu atrás de fechar um carnaval pra gente. E então a gente não podia tocar um carnaval com o nome de DB Woman. Aí eu digo, vou pensar num nome pra gente lançar, pra poder fazer esse carnaval. E aí fui fazendo combinações. A princípio seria Morena Flor, só que eu fiz uma pesquisa rápida. Naquele tempo a internet não era tão ágil quanto é agora, né? Mas eu fiz uma pesquisa de internet e vi que tinha uma banda com o nome Morena Flor. Então eu fui fazendo outras combinações, até que saiu Dona Fulô. Mas existia uma marca com o nome Dona Fulô, só que só com N. Então foi o que eu fiz, pra gente poder diferenciar. Eu fui atrás de ver no Sebrae questão de marca e tudo. Então, vi que eu poderia usar no meio artístico, né, no meio musical, e só que eu inseri um outro N. Então ficou Dona, com 2 N's, Dona Fulô, e assim a gente surgiu para tocar um carnaval, né? E desde então o Henrique tomou a frente para poder ficar vendendo os shows, e aí a gente criou uma identidade, saímos mais do pop, né, que era o que a gente fazia mais, e aí a gente, de fato, foi inserido nesse mundo do forró, né? Apesar de a gente fazia muito, a gente ainda faz, né? Muito evento particular, muito casamento, muita formatura, porque foi daí que onde a gente, de fato, teve esse conhecimento musical. Não digo nem tanto pelo Henrique não, porque o Henrique ele já tinha muitos anos de estrada, né? Agora eu vinha só de bandas de axé. E aí saí do axé, fui para uma banda baile que tocava muito mais pop. E aí depois da Dona Fulô, eu vim de fato pro nicho do forró. Nicho do forró. Isso. E que você toca só o baixo ou você toca outros instrumentos também? Eu toco baixo, toco guitarra. Meu primeiro instrumento foi guitarra, na verdade. Aí fiquei fazendo algumas coisas em algumas bandas bem antigas de baile, de forró. E aí me interessei pelo conteúdo. Assim que eu comecei a tocar, um colega meu que tinha uma bandinha com meu irmão, que eu tinha que tocar baixo, que era muito grandão, tinha um braço grande, um dedão, tinha que tocar era baixo. Aí eu fiquei na cabeça o tempo inteiro. Aí fui aprendendo, né, aos pouquinhos, aí quando eu deixei de tocar a guitarra de fato, aí eu não começar a estudar isso aqui, aí vou me interessar nisso aqui, mas toco baixo, guitarra e toco um pouquinho de violão. Inclusive a gente fez até um projeto na época só voz e violão. Deu muito certo, graças a Deus. A banda ela tem quantos anos assim já de caminhada? Agora em fevereiro desse ano a gente vai completar 17 ou 18? 17. Acho que são 17 anos. Agora em fevereiro do ano que vem a gente completa 17 anos de Dona Fulô. E aí, no caso, vocês dois, antes de iniciar a banda, né, vocês já tocavam em outras bandas, mas esse desejo musical, ele já vem desde a adolescência, desde criança, ou foi se desenvolvendo na vida adulta? No meu caso, assim, a minha mãe, ela sempre gostava de fazer os afazeres de casa, cantando, mas ela não é nada envolvido, é só um gosto mesmo. Eu gostava de escutar meu pai, tinha uma discografia muito grande, aqueles discos de vinil, então ele sentava no final de semana para tomar a cervejinha dele,
ficava lá trocando os discos. Então, assim, eu sempre tive muito nesse meio, de estar escutando de tudo, né? Mas quando eu achei que eu queria cantar, aí começou com esse negócio de igreja, né? E sempre tem, eu acho que a igreja ela sempre abre portas pra gente nesse sentido. Mas eu comecei com festivais, fui cantando na Renovação Carismática, né? Mas isso eu já tinha o quê? Acho que já pros 13 anos, 14, foi assim que eu comecei. Que eu comecei a me sentir mais segura, porque até então, não, acho que agora não dá pra cantar não, porque a minha voz, ela é muito grave quando eu começo o dia, mas quando eu falo muito e vou falando, a voz vai ficando mais estridente, aí não dá pra cantar não. Mas eu sempre tive uma voz mais rouca, mais fechada, e aí como eu tinha essa variação, algumas pessoas disseram que não dava certo não. Mas acabou que deu muito certo. Deu muito certo. E você? Não, pra falar a verdade, eu nem me interessava por negócio de música, não. E quem foi que te puxou pra esse meio? Até mais ou menos os 18, 17, 18, eu não me interessava por negócio de música, não. Aí, meu irmão tinha um trabalho no bairro que a gente morava, ele e um colega que eles tocavam e cantavam juntos, né? Um tocava teclado, a gente chama de esquema, um tocava teclado e meu irmão cantava na época. Aí isso eu achei interessante, eu achava legal, eles ensaiavam em casa, tudo, e no bairro, eu ia ver os shows deles, tudo. Mas nunca me interessei de fato, até que um dia eles me disseram, cara, vamos tocar juntos, eu queria vir pra cá, aprende aí a tocar guitarra pra tu vir pra cá, aquele negócio todo. Aí eu comecei a aprender a tocar violão, pra ver se dava certo, aí ralei um bocado, nunca deu certo. Aí do nada deu certo, comecei a tocar com eles, aí fiquei tocando com eles, e aí foi onde eu recebi o primeiro convite pra tocar numa banda de baile, que tocava nos bares, tudo, tocava baile, tocava forró, essas coisas, aí eu fui tocar. E nisso eu passei 7 anos tocando guitarra nessa banda, saí, aí depois voltei de novo pra lá, e aí foi na época que eu comecei a aprender a me interessar um pouquinho por contrabaixo, mas nessa época eu já estava envolvido até demais já. Aí daí foi indo, mas assim, o pontapé inicial foi com um projeto que meu irmão tinha, mas esse colega dele, mas até os 18 não me interessava muito com negócio de música não. Não tinha nem noção disso não. Gente, vocês são casados, né? Não sabia descobrir isso agora. Quando vocês chegaram, como foi que vocês se conheceram? Foi dentro do trabalho de música ou foi fora? Foi em banda? Foi. Eu cantei uma banda, a primeira banda que eu cantei, porque eu fazia só voz e violão. Eu, muito tímida. Hoje em dia o povo olha assim, pode até não achar, mas eu ainda tenho algumas dificuldades. Eu ainda não sou uma cantora de palco, como eu gostaria de ser, né? Eu queria ser bem mais extrovertida, ser mais comunicativa. Enfim, a gente sempre se cobra muito, né? Mas no começo eu era realmente muito tímida, muito introvertida. Eu tinha medo até de dar boa noite. Meu negócio era só abrir a boca para cantar. Então, um amigo de uma prima minha me viu cantando, eles estavam ensaiando para a Renovação Carismática e eu estava na casa dele, ele me viu cantar. Cantar a música que eles estavam ensaiando. Aí ele pediu para todo mundo parar de cantar e pediu para eu cantar sozinha, né? Aí eu cantei a música sozinha, assim, tua voz é boa, não sei o que, não sei o que. Aí eu comecei a me animar, né? Uma pessoa já entendida, aí fiquei, pode ser que dê certo. Aí ele disse assim, vamos participar de um festival? Aí me chamou para participar do festival, foi o meu primeiro festival. Participei do Festival do Monte Castelo com o professor Carlin, ele é professor hoje. E aí a gente passou para a final, ficamos entre os finalistas. E assim, foi minha primeira experiência de fato, com palco, muito nervosa. E eu não conseguia dar boa noite para ninguém. Depois disso, uma outra pessoa da igreja me chamou para fazer voz e violão com ele já em barzinho, né? Em evento particular que a gente fazia. Mas sempre era ele quem tomava a frente. Era boa noite, era ele quem falava, dava todos os recados, eu só abria minha boca somente. Sempre era ele que chegava. Exatamente. Aí eu fui para uma banda. Nessa banda eu comecei a me soltar, porque era uma banda de axé, fui convidada porque eu cursei educação física, né? Não me formei depois em administração, mas eu cursei até o 5º período de educação física.
E a gente lá na Federal, a gente foi fazer uma atividade de uma matéria e tinha que cantar o hino. E aí os meninos escolheram que eu cantasse o hino. Uma outra pessoa me viu cantando o hino, me chamou para participar de uma banda, e era uma banda de axé. Eu passei 6 meses nessa banda, viajamos muito, fazendo, na época dos shows music, né? E aí, quando eu saí dessa banda, fui convidada para essa outra banda, que também era de axé. Quando eu já estava cantando, o Henrique chegou nessa banda para poder tocar baixo. Ele foi convidado para ir fazer o carnaval conosco, né? E, a priori, a gente não se bateu muito, porque, tipo, eu já tava meio que dominando ali o espaço, né? E aí eu já tava ele chegou. Aí ele chegou já querendo mandar. Aí a gente começou a bater de frente. E aí aquele impacto ali no primeiro momento, a gente não... Mas aí foram acontecendo coisas, e aí a gente foi conversando sobre a vida, sobre isso. E aí, quando foi no carnaval, a gente ficou a primeira vez. Depois disso eu viajei. Passei 15 dias fora, e aí depois que voltou a gente passou um bocado de tempo ainda para poder conversar de novo. E aí, quando foi em abril, ele perguntou se eu queria namorar com ele. Ele insistiu bastante, realmente. Ele foi insistindo, dando boa noite. Era horas no telefone, bem assim. E aí, quando foi em abril, ele pediu pra gente namorar, e foi o namoro mais rápido da minha vida, porque eu só tinha namorado, além dele, 2 outras pessoas, e meus namoros todos tinham sido bem longos. Com o Henrique não, foi vapt-vupt. 5 meses e 19 dias nós estamos casados. Ele foi rápido mesmo. Foi. Não esperou nem completar 1 ano. Esperou, não esperamos nada. Um negócio. Aí, pronto, estamos até hoje. Amém, graças a Deus. E na questão de shows, agora fim de ano, né? Tá um negócio sério, uma correria. Vocês fazem shows somente aqui no Piauí ou vocês viajam também para outros estados? Não, a gente faz shows. Aonde convidam a gente tá indo. Não, assim, lógico que a maior parte dos nossos shows são aqui. São concentrados em Teresina, mas a gente também viaja muito, a gente também tem muitas pessoas que gostam da gente também ali no Maranhão, a gente viaja muito pro Maranhão. E aí a gente vai aonde faz o show, aonde o povo quer. Aonde chamar. E quem quiser contratar a banda Dona Fulô, como é que faz? Só ligar no número 86-999-783616, 999-783616, fala com o Henrique. Pronto, nós estamos aí na área. E no caso da música, vocês gostam mais do forró atual ou do forró das antigas? Hoje muito, né? Hoje, antigamente tinha só música atual, que gostou, mas hoje não. Hoje acho que concentrou muito o repertório em forró das antigas. Foi uma coisa que voltou assim, um forte, um boom muito grande, apesar de ter essas coisinhas de TikTok, essas coisas de modinha. Mas assim, inclusive a gente já esse ano a gente teve que fazer uma reviravolta no repertório da gente, porque a gente começou a ver que nós sempre tivemos um repertório de forró das antigas, mas nós não tínhamos um repertório, uma gama muito grande de forró das antigas no repertório, não tinha muita coisa. Assim, nossa banda era uma banda de forró atual, entendeu? A gente tocava forró atual e dentro do nosso show a gente tinha ali uns blocos esporádicos de forró das antigas. Hoje em dia não, esse cenário mudou, né? O forró das antigas é muito forte, pessoal, agora tem muito pessoal da dança, né? E eles gostam muito, eles preferem forró das antigas, e aí isso veio com um peso forte. Então assim, a gente vai se adaptando ao mercado, né? Mesmo com as músicas de modinha. Agora meio que ao contrário, a gente está com uma gama muito grande de forró das antigas e toca as músicas atuais. Esporádicos são as músicas atuais. São as músicas atuais, isso. Então inverteu ali. Inclusive, tem uma casa de show que eles gostam tanto do nosso repertório das antigas que eles nos convidaram para fazer um dia da semana, né? Pra gente fazer só forró das antigas.
A gente não toca. Aí dentro desse show de forró das antigas eu toco outros estilos, mas também músicas, só músicas, né, do passado, músicas que marcaram. Aí eu faço samba, faço anos 60, faço brega, mas tudo, só as músicas que marcaram, né? Isso é tudo mesmo das antigas. Músicas que são de tempos atrás, mas perguntar pra uma pessoa novinha, ela conhece. Exatamente. É como aquela música, na hora que a gente... que é a música da Diana. Quanto mais eu penso em lhe deixar, mas eu sinto que não gosto. Todo mundo... É uma música que é bem antiga, mas aonde a gente toca, ela é bem aceita. Todo mundo gosta. A gente fala nos shows, você já tem uma caminhada muito grande, né, de muitos anos. Já aconteceu alguma coisa inusitada no show? Não sei, uma coisa engraçada, um pedido de casamento, um pedido de namoro? Eita, não, ontem a gente tava falando tantas histórias, mas uma coisa bem engraçada que aconteceu. Ô, minha gente, a gente tem... aqui em Teresina tem um grande nicho de músicos, né? Mas assim, graças a Deus, dentro da nossa banda, como os ensaios são dentro da minha casa, na casa da minha mãe, no caso, né? Então, eu gosto de ter, assim, uma amizade mais estreita com meus músicos, né? Então, porque eles entram dentro da minha casa, né? Tem ali o contato com a minha mãe, com a minha família. Então, eu sempre gostei de estreitar laços, né? Então, os músicos que aqui estão e que já estiveram, assim, meio que fazem um rodízio. Lógico, teve músico que veio e que nunca mais voltou? Teve, mas a maioria dos nossos músicos, eles já estiveram aqui, já foram, já voltaram, já foram, já voltaram, porque a gente cria esse vínculo, esse laço de amizade, né? E numa dessas, a gente fez uma viagem de carnaval, né? Ontem a gente estava até, depois do nosso show, a gente estava contando pro nosso novo baterista. E aí, que não é novo, tão novo assim, que não fez parte dessa turma. Aí a gente estava contando para ele essas histórias de carnaval que a gente passou. Vou contar uma que não vai envolver tanta gente, né? Que não seja assim tão comprometedora, como a história do Choquito Bruguelo. Tem a história do Bruguelo, que era um menino, tava no auge aí um vídeo e fazia a gravação e tinha um músico nosso que botava o negócio da máscara, que era um repórter que tinha que ficar falando Bruguelo, não sei o que, e ele botava o negócio no rosto, deixava só o olho, aí ele tava fazendo repórter investigativo, aí toda coisa que acontecia de diferente ele ia lá gravar. No ato, como era que ele falava na hora de terminar, fazer... Eu sei que ele gravava. Tá na lente. Tá na lente, tá na lente, tá na lente. Aí saia correndo, gravando o Bruguelo, dando as notícias. Isso foi um fato bem marcante, foi muito engraçado. E o outro também, num outro carnaval, que nesse ano o Henrique não estava conosco nesse carnaval, mas nós nos perdemos numa estrada do Maranhão, o motorista que estava com a gente se perdeu, o bichinho. Aí nós perguntando, o rapaz disse assim, não, só tá faltando 13 quilômetros para a cidade, os 13 quilômetros mais longos da nossa vida. Acho que essa é uma das histórias mais marcantes, que é onde a gente encontra essa galera que estava nessa época, todo mundo fala desses 13 quilômetros, que nunca chegava, minha gente. Oh, Senhor. Mas vocês foram ainda dentro do carro ou foram caminhando? Não, fomos no carro, né? E chovendo. E com um reboque, não sabia de manobrar. Muita história, gente. Tem muita coisa dizendo que eu vou fazer um livro, Memórias da Fulô. Tem muita coisa para contar. Poderia criar um quadro, né? Memórias da Fulô. Não, olha, é assim, né, na época da pandemia, né, a gente sem ter muito o que fazer, e eu digo, eu vou criar um quadro também, né? Aí eu até comecei a fazer, se a pessoa olhar no meu Instagram, ainda tem alguns quadros, né? No Jardim da Fulô, eu fiz uma chamada, um negócio, tudo, aí comecei a contar uns causos e tudo, digo, vou fazer, mas acabou que, né, não levei muito. Tem uma entrevista com o Vicente. O Vicente é um dos nossos cantores. Foi o único quadro de entrevista que eu vi. Eu disse, vou fazer entrevista com os cantores, o pessoal da música que eu ia levar para fazer comigo. Mas a maioria dos outros quadros eu fiz só, né? Depois eu meio que desisti, sei lá, fiquei tímida. Gente, a família de vocês, ela é envolvida também nesse meio musical? Hoje só a Cecília. Só a Cecília? Só a nossa filha. Hoje,
Não, assim, Não, tem o na irmão. nossa em casa, só a Cecília hoje. Hoje nós inserimos a Cecília como nossa produtora e videomaker. Então ela ajuda ali vocês a gravar Isso, e participa isso, um pouco, vídeos, cantando. tira as fotos, alguém quer resolver alguma coisa, falar alguma coisa, fala com ela. Tá inserindo ela ainda nesse meio, mas na família, acho que só o meu irmão. A minha irmã também, ela cantava na igreja também. Ela não tá cantando mais hoje, mas ela também cantava. Só o irmão do Henrique, tem a filha dele agora também que canta, né? A Luna. A esposa dele canta também. Mas assim, eles estão mais nessa parte mais gospel, né? E só nós mesmo que nos viramos nos 30. Porque a gente trabalha de dia, eu trabalho de manhã, de tarde, de madrugada. E aí que a gente tem outras atividades, né? Fora a banda, a gente tem outras atividades. Mas a banda sempre, para quem acha que não, a banda sempre esteve em primeiro lugar. Como eu digo, a banda é o meu trabalho, é o nosso trabalho, e os nossos outros trabalhos são é o nosso extra. Porque o nosso negócio é a banda. A banda é o principal. E tem um ditado, né, que muita gente fala, que trabalhe com o que você gosta, que aí você vai trabalhar muito mais. Exatamente. Porque assim, o nosso trabalho, querendo ou não, ele é muito divertido, né? Mas não deixa de ser trabalho. Muitas vezes nós somos marginalizados, quem trabalha com música, os músicos, eles sabem, a gente sofre isso porque as pessoas não encaram isso como um trabalho de fato. Por quê? Porque você tá ali no meio, tem muita bebedeira, tem pessoa que tá brincando e ali aquela diversão. Só que ninguém imagina que pra gente tá fazendo aquela diversão, pra que a gente tá fazendo aquela brincadeira, pra que as pessoas estejam bebendo e se divertindo, tem toda uma logística por trás. Tem todo um trabalho antes, entendeu? Então, assim, a gente se prepara como qualquer outro trabalho que você precisa de preparação para poder exercer e todo mundo, quando termina, recebe. Então, assim, pode ser que o nosso trabalho seja mais divertido do que você tá lá no meio de uma audiência falando com o juiz, lidando com pessoas com estuprador, com a pessoa que matou. Pode ser mais divertido do que um médico que tá ali com a vida de uma pessoa na mão na hora que ele tá operando, entendeu? Sim, é mais divertido, porque a gente lida, a gente brinca, a gente faz aquilo dali com riso, com emoção, mas tem toda uma logística, tem várias pessoas envolvidas e que todas aquelas pessoas estão ali, quando elas terminam, elas também recebem. Então, assim, as pessoas deviam rever essa questão de estar marginalizando a música, sim. Porque sim, é um trabalho divertido, mas é um trabalho como qualquer outro. E requer estudo também, como qualquer outro, né? O Henrique fala que ele não... investimento, porque eu tenho minha voz, mas se para eu conversar aqui com você, mesmo a gente conversando, se fosse só eu, você e eles, a equipe, a gente estaria aqui conversando, a gente se escutava. Mas a pessoa que está ali pela telinha não ia escutar a gente, mas aqui a gente está com o microfone. Isso aqui é investimento e não é barato. Aquele telefone que está levando a informação para a pessoa não é barato. Então, assim, a estrutura que faz a gente realizar aquele evento, tudo é muito custoso. Então, é um trabalho super divertido, que eu particularmente amo fazer. Acredito que todas as pessoas, não, todas não, porque em todo lugar tem gente insatisfeita, né? Mas assim, eu acredito que a maioria das pessoas que trabalham com música trabalham por prazer. Então, assim, minha mãe fica, minha filha, minha irmã mais velha também, como é que tu aguenta? Tu trabalha, agora eu tô trabalhando viajando, tu viaja, tipo, eu viajei, passei 5 dias viajando, cheguei na sexta-feira, 5 horas da tarde, corri pro salão, fiz meu cabelo, 7h30 da noite eu tava lá no local que a gente ia fazer o show. Aí, como é que tu aguenta essa vida? Porque assim, a gente faz, é um trabalho prazeroso, então aí entra o ditado, né? Quando você faz o seu trabalho com prazer, ele deixa de ser um trabalho, né? E aí a gente faz mesmo com todo o amor e carinho e dedicação. E requer custo também e estudo, né? O Henrique estava falando que ele não tocava baixo e aí precisou ali pegar um tempo, né? Um determinado tempo, aprender e tudo. Meu batera, o menino que tá trabalhando com a gente, bateria, disse que não tocava fraldas antigas, né? Não tinha costume de tocar fraldas antigas.
Eu disse, cara, não tem segredo, né? Se tu estudar. Se quiser, a gente vai te ajudando, tudo, mas assim, é só estudar que desenrola. Hoje não, que desenrola muito bem por sinal, mas se não estudar não adianta. Eu digo muito que eu não tenho muito tempo hoje para estudar meu instrumento por conta da rotina do dia, mas acho que as coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo me ajudaram muito. Hoje a música para mim é um pouco mais simples, eu digo que para mim é mais simples do que eu acredito que para os outros. Não sei se eu tenho alguma facilidade a mais, mas eu sempre digo para todo mundo que para mim é muito simples. A questão, acho que o estudo de antes hoje me ajuda muito nessa parte. Eu acho que entra também a questão do dom. Tem a né? questão do dom, tudo, mas o estudo tem que ter, é fundamental. Tudo que é. Fundamental. Eu acho que para qualquer profissão você precisa ter assim um dom, você precisa ter uma afinidade, né? Assim, para nós músicos, a gente precisa ter dom, né? E aí a gente vai trabalhando esse dom, né? Com muito estudo para a gente poder aperfeiçoar. Mas é dom aliado a estudo, muito estudo. Sim. Verdade. Vamos aqui encerrar o quadro com um pouquinho de música? Vamos! Então, o que a gente pode fazer? Vamos fazer um forrozinho das antigas, né? Que agora tá no auge mesmo. Apesar de que, assim, tem várias músicas do TikTok. Agora, o brega tá voltando muito forte aí. 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda. Trocando quem presta por quem não presta. Só que o forró das antigas é muito forte. E aí uma música que onde a gente toca, eu acho que ela é bem forte. O forró das antigas é um coração secado pelas mágoas, os olhos rasos d'água, procurando por você. Na ilusão, as luzes da cidade eram flashes de ansiedade, no desejo de te ver. Essa é uma das músicas mais pedidas do forró das antigas. E você escuta no nosso show, então vem com a gente. Muito obrigada, gente, pela conversa. Obrigada. Amei passar essa tarde com vocês, tá bom? Obrigada. Vou assistir o show de vocês qualquer dia. Estejam todos convidados a estarem sempre conosco. Como eu digo quando acaba o nosso show, gente, foi um prazer imenso estar juntinho com vocês. A gente tá aqui, tá ali, tá acolá, a gente tá na área. Então, vem conferir o nosso show. Obrigada.